Deu acerto grande. Bom, turma online, olha só. Bom dia, professora. Bom dia, Breno. Tem um recadinho para você. Pra dar um bom dia, né? Pra fazer um filme de terror. Antes da Boa gente tarde. começar, Pedro, Boa noite. Pedro, está tumultuando, Pedro. Professora, Oi. a gente vai usar o livro ou o caderno? Primeiro a gente vai ver um desenho que eu prometi a Desenho? vocês. Que eu De prometi quê? a vocês na semana passada, que foi sobre o nosso assunto que a gente estava tratando, sobre saneamento básico, e no sexto ano era para ter passado esse desenho para vocês, e eu consegui passar no passado. Então, como agora vamos o mesmo assunto, falar sobre saneamento básico, eu vou mostrar hoje o desenho que a gente deveria ter assistido no ano passado, tá? Ah, tá, entendi. Aí depois a gente continua com o que a gente tem que fazer hoje. Breno, você Entendi. entendeu? Eu não entendi o porquê que você tá gritando. Depois a gente vai usar o livro. Também não sei. Posso, você... Não estou gritando, o meu microfone tá alto, entendeu, bro? Ih. Ah, você não tá encostando a boca no microfone. Não, pô, meu microfone aqui tá alto demais. É sério, se você for lá no íconezinho lá de negócio de som lá no Meet, você apertar, vai aparecer em telefone. Aí você fala bem aqui onde está a voz do som do Meet. Bom, o pessoal de casa vai ter que desativar o microfone agora. E eu vou desativar o meu aqui também, para não sair nenhum ruído junto com o áudio do desenho. Tá bom. Então, todo mundo de microfone fechado. Vou fechar o meu. Assim que terminar o desenho, aí eu volto e abro o meu novamente, tá bom? Pra gente Tá bom, obrigado.
Ó, vou apresentar agora, tá? O Codal orgulhosamente apresenta a Turma da Clarinha em O Ciclo da Água. Muito bem, Cristal, já está na hora. As nuvens já estão cheias. Eba! Tô doidinha pra começar o ciclo d'água. Vai ser um longo passeio. Vamos te mostrar tudinho. Nós somos muito importantes, Cristal. Tão importantes e tão presentes na vida das pessoas. Que geralmente elas nem notam nossa presença. Bem, aqui começa o nosso passeio. Como você sabe, nós existimos em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Vamos para a Terra de que forma? Em forma de chuva. Então vamos, já está na hora. A chuva é o resultado da evaporação dos rios e mares. Essa evaporação forma as nuvens, que, quando carregadas, liberam as águas em forma de chuva. Então caímos sobre a terra e penetramos no solo. Assim formamos os lençóis subterrâneos. Uma parte de nós corre pela superfície também? Sim, elas formam os mananciais de água, que são nascentes, córregos, rios e represas. Os rios, por exemplo, desaguam no oceano, onde a maior parte das águas evapora e recomeça o ciclo. Mas é só isso? Agora eu evaporo e viro nuvem de novo? Calma, Cristal. Todo esse processo é demorado. Antes de evaporar de novo, nós vamos fazer um longo passeio. Esse é o rio Uberaba. Daqui sai a água que abastece toda a cidade. Eba! Onde vamos? Para a estação de captação de água do Codal. Direto para os tanques onde ficam a areia e o barro que vem misturados com a água. Vamos por aqui. Esta adutora vai nos levar direto para a ETA. ETA? O que é isso? É a estação de tratamento de água. Nossa, estou me sentindo bem limpinha. Aqui na ETA, a água recebe muitos produtos químicos, como cal hidratada e sulfato de alumínio. Isso não é tudo. Ainda vamos passar por aqueles tanques ali. E nesses tanques existem filtros para limpar a água. O processo é bem rápido e aqui vamos nós! Passamos pelo carvão, pela areia, pelo cascalho fino, pelo cascalho grosso. Aqui eles ainda adicionam flúor. Mas pra que isso? É para ajudar no combate às cáries. E agora, vamos pra onde? Para as caixas d'água do Codal, de onde sai a água que é distribuída para as casas. Vamos, quero te mostrar como as pessoas usam a água. Dona Dulce, trouxe meus amiguinhos para uma visita. Olá, Clarinha. Que bom que você chegou. Só assim para eu conseguir tirar a Aninha do banho. Ela já está lá há uns 15 minutos. Vou dar um jeito nisso agora, Dona Dulce. Ai, nossa, credo. Que susto você me deu, Clarinha. Isso é para você aprender a não desperdiçar água, Aninha. O certo é você desligar o chuveiro enquanto se ensaboa. Assim você economiza água. Pronto, Dona Dulce, já tirei essa sapeca do banho. Vamos dar uma volta pela vizinhança para vermos como ela utiliza a água. Olha a Dona Matilde varrendo a calçada com a mangueira. Será que ela não sabe que isso desperdiça um montão de água? O certo é usar a vassoura, Dona Matilde. Além de não desperdiçar água, é mais econômico e a natureza agradece. Olhem só esse monte de lixo no meio da rua. Quando chove, ele entope bueiros, causando inundações e doenças. Vamos recolhê-lo. Logo depois, na casa de Dona Dulce... Isso mesmo, mamãe. Uma torneira pingando desperdiça muita água. Olha só, o tanque está cheio de sabão. É mesmo.
Isso mesmo, Cristal. Agora vem a parte mais interessante. Aqui é o banheiro, certo? Pois bem, quando as pessoas fazem xixi ou cocô, a água fica suja. A água do tanque cheia de sabão, a água do vaso sanitário, tudo vai para o esgoto. Vamos seguir o caminho desse esgoto. Vamos lá! Isso tudo é só lá da casa da Ninha? Claro que não. Aqui chega também todo o esgoto da vizinhança. Está vendo essa tubulação? Tô! É o emissário. Ele recolhe esse esgoto todo e leva até a ET. ET? Sim, estação de tratamento de esgoto. Vamos lá ver o que acontece. Está vendo? Aqui quando o esgoto chega, passa por tanques e por várias lagoas de tratamento. Nossa, que mau cheiro! Estas lagoas estão cheias de bactérias que comem essa massa suja. Isso mesmo. Elas comem a sujeira e aos poucos vão transformando toda aquela meleca em água limpa novamente. Nossa, fiquei limpinho outra vez, que alívio! Entendi. Daqui, esta água vai ser devolvida para o rio, é isso? Nossa, que trabalheira, hein, Clarinho? Tudo isso para preservar a água e devolvê-la para o rio limpinha. Aqui termina a nossa viagem. Agora vamos seguir o rio e começar tudo de novo. Não vejo a hora de fazer tudo outra vez. Pessoal de casa conseguiu escutar direitinho? Sim. Então, na semana passada, o que nós fizemos? Nós vimos a estação de tratamento de água, né? As etapas pelo qual a água passa para ser tratada até chegar à nossa casa. Vimos também a estação de tratamento de esgoto, que também apareceu aí no esgoto da casa, o esgoto sendo levado para a estação de tratamento. E depois dele ser tratado, aí sim essa água voltando para a natureza, né, que é o correto. Falamos um pouquinho também na semana passada sobre a coleta de resíduos, né, para onde o nosso lixo vai. E aí mostrou também um pedacinho, né, no desenho, da dona Matilde lavando a calçada, em vez de estar varrendo a calçada para recolher o lixo, ela estava lavando, desperdiçando água. Fala, Yasmin. Não é errado você lavar a calçada com água encarnada, né? Não, aí não. Se você está reaproveitando a água, você usou a água para lavar a roupa. Mas aí você conseguiu coletar essa água de volta, né? Você pode reutilizar ela para lavar o quintal. Água da piscina, água. Isso, exatamente. Agora, pegar uma água limpa, pegar uma mangueira e ficar lavando a calçada, né? Em vez de varrer a calçada, ficar lavando a calçada à toa, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais a água. Então, foi o que a Gotinha ali falou, né? Deu a recomendação para ela. Você pode usar uma vassoura, né? Às vezes, quando meu pai lava o rabo dele, cai muita água na calçada e ele utiliza. Isso, exatamente. Oi, Nada. Aqui nesse caminho que eu faço, quem às vezes vai para casa comigo, que a gente passa pela 19 de novembro, ali tem um montão de gente que quando chega assim a época do verão, né, que está muito quente, ficam molhando a rua. Molhar a rua para quê, gente? Está gastando água à toa e vai molhar ali e vai ficar alguns minutos molhado, porque o sol vai bater ali e vai secar tudo de novo. Daqui a 3 minutos passa o carro, já era. Exatamente. Exatamente. Aí, quando a gente tiver com problema de falta d'água, aí a pessoa vai lembrar, por que eu não economizei, né? Mas aí já gastou, não adianta mais nada. Uma vez eu mais velha, eu estava em trabalho em casa, aí ele estava dando óleo, né? Foi pra lá e o cara estava na
calçada, né? Lavando. Aham. Meu irmão colocou a cabeça pra fora e gritou pro cara, que ele tava escrito nada no planeta. Aí Exatamente. o cara, não sei se o cara desligou ou não, mas eu acho que ele desligou. Agora falou lá e o cara desliga na água. Aham. Aí até o pessoal do outro irmão, tipo, Esse desenho eu costumo passar no sexto ano. Quando a gente vê aquela parte, no sexto ano, a gente estudou o ciclo da água, estudamos esse processo dos estados físicos da água, né? Então, quando a gente fala bastante de solo, de ar, de água, no sexto ano, quando a gente está na parte de água, eu costumo passar esse desenho para vocês. Mas como ano passado a gente estava em casa, a minha internet também não era muito boa, né? E aí a gente estava naquela... Parede verde. A parede verde. Na parede verde, exatamente. Eu não consegui passar. Mas como o livro do sétimo ano mostra essa parte também de estação de tratamento de água, de estação de tratamento de esgoto, das doenças que podem ser transmitidas pela água contaminada, aí eu perguntei a vocês na semana passada se vocês tinham visto. Quando vocês falaram que não, eu trouxe para a gente ilustrar o que a gente viu na semana passada. Bom, agora nós vamos pegar a agenda para copiar. Vou colocar aí no chat. Quem está em casa, online? Ó. Claro que não. A aula está apenas começando. Já quero ir embora, olha só. Vocês vão pegar a agenda, que eu vou colocar umas páginas aí para vocês. Estão copiando quaderno de ciências, que não tem agenda. Professora? Em casa, abre o chat para poder ver, porque eu estou escrevendo aí no chat. Professora. Oi, Breno. O que você quer falar, Breno? Pode falar. Posso beber água? Oi? Já vi, adorei. Já. Eu vi enquanto vocês estavam vendo o vídeo. Adorei. Agradece a sua mãe, tá bom? Ó. Professora, posso beber água? Para botar o celular e um sabonete. E os 2 bilhetinhos. Adorei, tá? Agradece a sua mãe para mim. Ó, o dever de casa é só uma leitura. Tá? Aqui na vida. Ó. Dia do aluno, não. Professora, Oi, Breno. posso beber água? Pode. Davi, Obrigado. Senta, Davi. Na verdade, essa leitura eu ia passar para vocês lerem na semana passada. Mas acabou que estava na outra folha do meu caderno, na parte de trás, e aí eu não virei a folha, não vi. Então, não passei na semana passada para vocês. Mas aí não tem problema não. Como é só para ler, vocês anotem a página agora, não tem problema nenhum. É a 214, 215 e 216. É só para ler. então se para ler nosso trabalho. Por que vocês estão em pé? João Pedro, por que está aí dançando? Sei lá o que você está fazendo. Oi, Juliana. Quer falar comigo? Porque a gente comemora o dia do professor, mas não comemora o dia do estudante. Mas tem o dia do estudante. Até a Isabela... 11 de agosto. Tinha dia do aluno, eu falei que não, mas tem o dia do estudante. Realmente. 11 de agosto. Comemora. Mas você sabe por quê? Porque tem o dia das crianças. Aí a gente comemora mais o dia Mesmo das assim, crianças. tinha que ter, ué. Né? Deveria comemorar também. Aí você vai... Deveria ser feriado. Depois que vocês terminarem de copiar essas 3 páginas aí, pessoal daqui que está na sala comigo,
Tem gente falando junto comigo. Aí não tem como a gente se entender. Essas 3 páginas, ó, vão mostrar, Pedro, assim eu não consigo. Ana Carolina, guarda isso. Essas 3 páginas vão mostrar algumas doenças, tá, relacionadas à água contaminada. Então, caderno não, só o livro. Então, nós vimos na semana passada esse problema aí relacionado à estação de tratamento de esgoto, né? Que o esgoto precisa ser tratado antes de ser devolvido à natureza, tá? Quando ele não é tratado ou quando a região da pessoa, onde a pessoa mora, não tem o saneamento básico, o risco dela ter contato com essas doenças que vocês vão ler nessas 3 páginas é maior. Uma delas a gente até comentou que é a leptospirose, né? Ó. Sim, se ele transbordar. Então, exatamente. A leptospirose, ela está nessas páginas aí, ó, na 215. Quando uma região. Oi, Yasmin. Existe alguma doença que, sei lá, a gente tá na piscina e se uma pessoa puder xixi ou alguma coisa, você vai pegar uma doença? É só Com a urina, não. Na piscina, não. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver uma micose e entrar nessa piscina e outras pessoas entrarem... Micose é uma doença causada por fungos e que pode ser transmitida pela água da piscina. Então, se alguém tomar banho ali naquela piscina e outras pessoas forem tomar banho ali também, essa micose que essa pessoa tem pode passar para outras pessoas, tá? Mesma coisa com relação a essas doenças aí que vão aparecer. Como elas são doenças relacionadas à água contaminada, a gente tem que tomar cuidado com o contato com essa água contaminada. Então, a gente tem a leptospirose, que a gente comentou, a gente tem a cólera, a gente tem a hepatite. Todas essas doenças vão aparecer aí nessas 3 páginas que eu pedi para vocês lerem, tá? Tem a esquistossomose, que a gente viu o ano passado, lembra? Que é aquela do caramujo, que tem na água do rio, contaminado. Então... Sim, tem. Vimos no ano passado. Tem a amebíase, que é uma espécie de ameba que também pode ser encontrada na água. Então, deem uma olhada nessas 3 páginas. Essas 3 páginas, elas são ilustrativas, elas têm a foto dessas doenças ou desses agentes causadores dessas doenças. Tá? Então, para quem não conhece... a amebíase, tem a foto. Para quem não conhece o vírus da hepatite, tem a foto dele lá. Então, deem uma olhada aí em casa, com calma, para vocês se familiarizarem aí com essas doenças que a gente comentou. Não é necessário, não. Bom, aí nós vamos para a página 217. Davi, sua cadeira vai virar e você ainda vai se machucar. Nós vamos para a 217. Então, até a 216 é só para ler. Vamos agora na 217. Essa página 217, nós também já comentamos esse assunto ano passado. Só que foi em programa de saúde. Foi o segundo texto. O primeiro foi sobre o coronavírus, que a gente ainda estava aqui na escola, né? Aí o segundo texto... Não lembra, não? Falamos sim. Lembra que vocês perguntaram, e professora, mas aí tem algum problema dele chegar aqui? Porque até então no Brasil não tinha nenhum caso.
Aí logo depois que a gente falou que por enquanto não tinha problema, acabou que o problema veio pra gente, né? Foi no mesmo dia que você deu aula. Acho que foi isso mesmo. Ô, professora, profetizou. Não é? Então, só que Não, o problema é chegar no Brasil, só tem algum escape. Isso, daqui a pouco. Chegou. Aí foi aquele Deus nos acuda, né? Ficamos no lockdown em casa. A princípio, queríamos voltar, mas aí estava naquele impasse, se voltava, se não voltava, aquela confusão toda. Acabamos que não voltamos, só voltamos esse ano. Saudades Parede Verde. Página 217, ó. Essa página aqui. Falamos um pouquinho nesse assunto também ano passado, tá? Só que hoje nós vamos falar com um outro sentido, que é o controle ou a eliminação desses vetores Pedro e João Pedro. Estão falando junto comigo. Hoje o foco vai ser o controle ou a eliminação desses vetores que podem causar doenças na gente, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavrinha aí, vetor ou vetores, né, que aí tá no plural, são insetos que podem transmitir algum tipo de doença para gente. E o mosquito Aedes aegypti é um exemplo de vetor que causa, antigamente era só dengue, né? Mas aí depois a gente viu que a febre amarela também pode ser transmitida por ele, e depois apareceu a zika e a chikungunya, tá? Então, hoje em dia nós temos 4 doenças diferentes que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, tá? Que é esse mosquitinho aí, nada simpático, né? Porque quem já teve, eu nunca tive não, graças a Deus. Mas quem já teve dengue, zika, chikungunya, dizem que é horrível. Isso. Então, hoje nós vamos aprender a controlar ou a eliminar esses vetores, para a gente não ter problema com essas doenças, tá? Oi, quem quer falar em casa? Ninguém quer falar, não? Fala, Breno. 11h44. Não consistência, porque aqui em casa não tem praticamente quase nada disso. Só base de planta, caixa d'água, bicho. Isso. Fica tudo fechado. Ou com areia. Então, nesse prospecto aí, nesse cartaz, né, que é feito todo ano, uma campanha para a gente eliminar e combater esse mosquito, ele mostra algumas formas de combate a esse mosquito. A gente sabe que é a fêmea, né, que eu já falei para vocês, é a fêmea que vai picar a gente. O macho, ele se alimenta de seivas de plantas, então ele fica na natureza, ele não fica na nossa casa. Quem vai visitar lá a nossa casa? Não, aí é o pernilongo comum. Mas não tem as listrinhas nas patinhas, né? É o pernilongo comum. Que, por sinal, tem um aí perto de você. Tem um mosquito por aí, aqui embaixo da cadeira. É porque aqui está batendo a luminosidade lá de fora, eu consigo ver. Lá na minha casa, tem um mosquitinho igual aí. esse que tem a gente Então, mas aí pode ser um macho, tá? O macho, ele não pica a gente. Lá em casa só tem esse tipo. Só tem desse tipo? Então, se na nossa casa tem, a gente acha que tem, né?
o Aedes aegypti, a gente pode fazer algumas coisas para, pelo menos, eliminar um pouco do mosquito, porque essa região aqui realmente tem muito mosquito. Eu, quando chego aqui na escola, eu logo dou um chutezinho nessa lixeira aqui, porque a lixeira é preta, eles adoram ficar ali dentro. Aí, quando eu chuto, é uma nuvem de mosquito que sai. Minha avó ficava falando pra tirar a camisa. Aí eu ligo o ventilador. Eu sempre gosto de usar preto. Minha favorita. Minha avó fala, tira só o agora. Porque o ambiente escuro atrai eles. E Eles melhor, gostam porque eu chamo do meu lado. de ambiente assim escurinho, eles gostam de ficar ali. Mas o que a gente pode fazer? Aqui a gente tem alguns exemplos. Existem mais exemplos do que esses aí. Ó, com relação à caixa d'água, como eles usam a água para se reproduzir, né? A fêmea precisa da água para colocar os seus ovos. Poderia ser qualquer coisa, mas a larvinha, ela só consegue se desenvolver, só consegue virar a larvinha na água. Se o ovinho estiver em outro lugar, ele seca. Tá? E aí ele não nasce. Então, por isso que não pode deixar a água parada. Porque a fêmea vai lá, coloca o ovo, a água hidrata esse ovo, tá? Então, ele não fica seco, ele fica hidratado. E aí ele eclode depois de mais ou menos aí uns 7 dias. E vira a larvinha do mosquito. Em 14 dias, já vira um mosquitinho. Professora, mas aí se a gente tiver lá uma larveira e jogar água fora, então, aí não, aí pronto, matou o problema. Se a gente fizer isso aí, ó, tem o pneu ali cheio de água. A pessoa está desvirando o pneu. Ó. Se tiver ou o ovinho ou a larva ali, o que vai acontecer? Vai morrer, porque ele precisa da água. Tá? Porque se não tiver água, ele não vai completar o ciclo de vida dele, que é ele virar um mosquitinho. Tá? Então, a gente pode e deve, né, verificar se a caixa d'água está bem tampada para ele não entrar ali, para a fêmea não entrar ali. Se tiver algum outro tipo de reservatório de água... mas aí tem alguém que faz esse serviço, né? Tem sim, que limpa a caixa d'água de vez em quando. Quem acumula água em algum reservatório, em alguma lata, algum recipiente, tem que tampar esse recipiente também, né? Não, porque aí tem sabão, né? Quando tá no balde, geralmente... sim, se tiver só água, sim. Tem que tampar o balde. As calhas, elas também precisam ser verificadas, tá? De tempo em tempo, porque se tiver sujeira na calha, a calha fica entupida e aí acumula água ali. Então, ela vai se aproveitar ali daquela situação, vai colocar o ovinho dela ali também. Com relação às garrafas, se a gente deixa a garrafa destampada e com a boca da garrafa virada para cima, se chover e se tiver em um ambiente também sem cobertura, né, sem tapagem nenhuma, vai entrar água na garrafa e vai acumular água ali, tá? Quem gosta, né, geralmente a nossa avó gosta muito de planta, então quem gosta de ter plantinha em casa, tem que tomar cuidado. Minha avó. Tem que ficar de olho, porque não pode deixar o pratinho ali sem a areia, porque quando a gente rega a plantinha, a água vai parar naquele pratinho, acumula água ali também. Fala, né? Então, aí você que está aprendendo isso agora, você pode ser a fiscal, né, da sua avó. O que você vai fazer? Você vai observar se as plantas dela têm esse pratinho embaixo. Se tiver, que pode ter, né,
a gente tem que encher com a areia, porque a areia, se cair a água ali, vai absorver a água, não vai ficar com a água acumulada. Ó. Ah, sim. Ali não tem problema, assim não tem problema. Fica ali, então, mas aí aqueles ali são machos. Porque os machos é que gostam das plantas, entendeu? Então, se fica alguns mosquitinhos por ali e não tem água acumulada ali, aí se tiver o vasinho, você vai ter que olhar. Se tiver o pratinho, tem que colocar areia no pratinho. Se só tiver o vasinho, não tiver o pratinho, é porque o vaso ele é furadinho embaixo. Aí, quando a gente for regar, a água vai entrar por ali e vai sair. Também não vai acumular água ali. Coloca a terra. Então, não tem problema. Aí não vai acumular água, tá? Mas a gente tem que ficar de olho, porque esse é um dos lugares assim que mais tem problema nas casas, é justamente o pratinho do vaso. Se tiver fechado, não tem problema. Só que eu vi aí já tá Ué, mas ele tampado? Como? Não, tampado não tem como. Só se você... ou então se você deixou por algum tempo destampado, porque tampado o tempo todo, não tem como aparecer essa larvinha, não. Apareceu a larvinha, porque aí colocou o ovo ali, né? A fêmea foi ali e colocou. Ou isso, entendeu? Tem que ficar de olho. Quando é assim, tem que ficar de olho. Aí tem que trocar água, tirar aquela água, que aí aquela larvinha vai morrer e colocar outra água, tá? No pneu, a mesma coisa, né? Agora, quando isso está na nossa casa, gente, vive bastante. Ei, gente, Caio está querendo fazer uma pergunta e ele está quase do meu lado e eu não estou conseguindo ouvir. É o pessoal da trás falando. Ele esfrega em algumas vezes sim. Quando ele está buscando alimento, ele faz isso. Igual a mosca também faz isso. Teve uma vez que veio uma mosca no meu pé. Aí eu deixei ela e fiquei olhando, eu fui esfregando assim. Aí depois É como se fosse o tato dela. Não, mas ela ficou 10 minutos lá, eu fui esperadinha. Não. Só se você tiver um machucado, uma coisa, e ela pousar ali. Senão, não tem problema, não. Bom, aí, como eu estava falando antes, Ana Carolina, você não me ouviu que eu mandei guardar isso? Que bom. Porque você está na escola para estudar, não é para brincar, não. Brincar a gente deixa para o tempo livre em casa. E em casa também tem que estudar, né? Quando a gente tem um pneu na nossa casa, a gente até pode fazer essa fiscalização aí que está mostrando na figura. Agora, quando esse pneu, infelizmente, ele está no meio ambiente, aí isso já é mais perigoso, porque quem é que vai lá observar o pneu para ver se está com água ou não, né? E a gente sabe que muitas pessoas descartam esses materiais. E é aí que a nossa ação entra. Exatamente. Tá? Então, olha o problema feito aí. Se a gente achar pneu espalhado por aí, pela rua, com certeza, né? Se a gente verificar, vai ter água ali dentro. Porque chove, acumula água ali dentro. Então, a gente tem que ter cuidado também
aonde a gente descarta esses materiais para que a gente não tenha um problema futuro. Porque o prejudicado vai ser a gente mesmo, que é a gente que fica doente, né? Não vai ser o pneu. E nem quem jogou, muitas das vezes, ele lá no local inadequado, tá? E por último aí, a lixeira, né? Quando a gente descarta o nosso lixo, a gente também tem que descartar de maneira adequada. O lixo tem que estar em saco plástico, né? Bem fechado. Se a gente coloca numa lixeira, a lixeira também bem fechada, para não deixar acumular água ali também, tá? E assim, a gente consegue, fazendo essas situações aí, a gente consegue, pelo menos, se não eliminar de vez o mosquito, pelo menos controlar um pouco a quantidade de mosquito Aedes aegypti aí pelo ambiente. E na nossa casa também, tá? Bom, agora vamos prosseguir aí. Alguém de casa tem alguma pergunta a fazer? Professora, mas mesmo você tendo qual a probabilidade de ver aparecer o mosquito? Então, mesmo a gente fazendo isso tudo, às vezes a gente faz, mas o nosso vizinho não faz, né? E aí, como ele é um vetor, como o Aedes aegypti é um vetor, às vezes eu cuido da minha casa, faço tudo certinho, mas aí o mosquito que estava lá na casa do vizinho veio parar na minha casa, né? O que a gente tem que fazer? Isso não é para ser feito uma vez só, não. A gente tem que ficar de olho sempre. Agora, existem algumas maneiras, algumas outras situações, né, que a gente também pode fazer na nossa casa para evitar isso. Por exemplo, lá na minha casa, eu moro nesse condomínio aqui da Maria Rita, é do lado do valão. A gente sabe que ali naquela rua, por conta do valão, tem muito mosquito. Então, o que eu faço na minha casa? Em todas as minhas janelas tem tela. Tem. Chega a hora do mosquito, durante o dia assim, esse horário assim, eu não coloco não. Mas chega assim, umas 4 horas eu já coloco a tela na janela, porque eu sei que aquele horário ali já é um horário em que eles saem dos esconderijos, né? E querem... Eu não abro a janela do banheiro. O meu banheiro, ele vai pro corredor, é aquele banheiro que dá pro corredor. Não é o banheiro que dá para fora do bloco. Aí eu não abro aquele basculhantezinho ali. Também é escuro ali, né? Também é um local. Isso, é um vão. Então eles gostam daquele lugar também. Aí eu não abro. Fala aí, assim. Ele, toda vez de madrugada, ele deixa a caixa d'água dele ligada, ele joga de madrugada. Aí com uma força na casa dele, e ele não tira com a água. Ah, eu fico com medo de ter um bicho ali, porque eu nunca peguei dente, nunca peguei dente, não peguei nada. Aí eu tenho medo de pegar as coisas aí, porque eu tenho imunidade nada. Se eu pegar essa coisa, eu passo mal demais. Aí, mas não adianta, já falou que eu vou jogar para o seja da infelizmente, na casa do vizinho, né, a gente não pode tomar conta. Mas a gente pode fazer isso que eu estou falando para vocês. Tentar colocar uma tela na janela, ou então usar um remédio de mosquito, né? Ou usar um repelente, né? Para a raquete do mosquito, eu até vou comprar uma sábado para mim também. A gente tem algumas soluções. Eu vou botar. Eu sei que eu não só que lá fica muito mosquito, eu boto o ventilador de rodar. O que eu vou fazer? Vai gambiarra aqui, comprar uma raquete. Isso, eu vou comprar sábado uma raquete. Aí vai ficar matando. Porque nesse tempinho assim mais fresco, né? Mais quinzinho, sempre passa semana, não aparece muito mosquito, não. Mas quando esquenta demais, igual a gente estava nesses últimos dias aí que estava bem quente,
eles ficam desesperados. Aí é uma multa cara. Exatamente. Sábado eu vou comprar uma raquete dessa para mim. Não vai ficar uma em casa. Fala, Nathalie, só um instantinho. Falaram que amanhã vai esquentar. É? O que falaram aí? Falaram o que aí? Eu não consegui ouvir. Não falaram nada, não? Bom, então vamos continuar. Temos aí, ó, 3 perguntinhas, ó, debaixo desse cartaz aí. Qual o principal objetivo das medidas apresentadas no cartaz? Qual a importância dessas medidas para a prevenção de doenças como a Zika? E por que você acha que as medidas apresentadas no cartaz acima podem ser aplicadas para a prevenção de outras doenças como a dengue e a chikungunya? Quem sabe responder essas perguntinhas aí? A primeira é medidas protetivas para coisa. Isso, a primeira são medidas preventivas, né? A segunda? Prevenir o mosquito. Isso, exatamente. E a terceira? Coisa do mesmo mosquito. Também, né? Porque além da dengue, da zika, da chikungunya, ainda tem a febre amarela também. Então, 4 doenças aí graves, né? Que deixam as pessoas bem mal, provocadas por um mesmo mosquito. Bom, aí ele coloca no finalzinho. A campanha apresentada acima tem o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, da zika e da chikungunya. Mas como essas medidas podem auxiliar a prevenir essas doenças? Se a gente não tiver esse mosquito, obviamente, a gente não vai ter essas doenças, né? Então, se a gente fizer alguma coisa para controlar ou combater esse mosquito, o número de doentes vai ser bem menor, certo? Aqui a gente tem, ó, uma outra doença. Na 218, ó. Que eu acho que vocês já ouviram falar também. Que é a doença de Chagas. Todo mundo já ouviu falar nessa doença, não já? Ó, aqui, ó. Sim. Essa doença aqui, ó, doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é provocada também, né, por um vetor, que é esse bichinho aqui, ó, que é o barbeiro, tá? Esse barbeiro, ele hospeda um protozoário que é chamado de Trypanosoma cruzi. Então, esse protozoário, ele fica nas fezes desse barbeiro, tá? Então, nesse desenho, da página 218, mostra o ciclo dessa doença, tá? Quando a gente tem contato com esse tipo de barbeiro, que é uma espécie de percevejozinho, esse protozoário, ele se instala dentro desse bichinho aí, tá? O Trypanosoma cruzi fica no intestino desse barbeiro e quando ele tenta pousar na pele da gente e ele libera as fezes dele, ó, essa pontinha aqui, pretinha, ó, aqui, é o cocôzinho do barbeiro. Quando ele deposita as fezes na pele da gente, geralmente é no rosto,
Por isso que dá o nome de barbeiro, por causa da barba, tá? Geralmente nesse local aqui do rosto. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e coça, porque ele picou, né? Toda picada coça. Aí vai lá, coça. Essas fezezinhas, quando a gente coça, ela entra na nossa pele. E aí, ó, tá mostrando aí o protozoário já correndo pela nossa corrente sanguínea. E pode chegar até o coração. Nisso que esse protozoário, exatamente, nisso que esse protozoário chega ao coração, ele pode aumentar demais, pode dilatar demais o tamanho do coração. E aí a pessoa pode vir a morrer por conta de um protozoário insignificante que vive dentro do barbeiro, né, desse percevejo, e que causa um problemão para a vida do ser humano. Aqui no Rio de Janeiro, aqui na região sudeste, não tem muito problema com essa doença, não, tá? Mas lá no Nordeste tem muito. Por quê? Porque as casas lá no Nordeste, não sei se vocês já observaram, tem algumas que são de pau a pique, que é de barro com aquelas madeiras, né? Aqueles troncos de árvore, e o telhado de palha. Esses percevejos, eles gostam desses ambientes, tá? Então, costumam ficar muito na palha do telhado da casa ou na parede, que é formado de barro, né, e de madeira. Então, lá tem muito. Aqui já não é tanto problema essa doença, não. A dengue aqui é pior do que a doença de Chagas, tá? Então, a gente não tem muito problema, não. Como que a gente pode... Quais são as medidas de prevenção lá do pessoal que mora lá no Nordeste? Evitar esses tipos de construção. Mas se não tiver como, não tiver jeito, se não tiver como construir outra casa, né, com outro material, que é o material de tijolo e de cimento, aí também tem que colocar tela na janela para que ele evite entrar e pique a pessoa. Geralmente fica dormindo, porque geralmente a pessoa se cobre, mas deixa o rosto do lado de fora. Aí eles ficam exatamente nessa região. Eu fico dois espetando, né? Um cobriu que o outro cobriu a cabeça também. Meu pai, ele mora em Porto Velho, na Madama. E sabe que lá atrás na Madama tem mó mato. E onde ele mora, onde tem muito mato. Ele colocava aquele madeira, não sei o que é agora, É uma tela. Só que o problema, aquela tela só tinha no corredor. Não, aí não adianta. No quarto, É igual lá na minha casa. Não adianta eu ter a tela só na sala e deixar os quartos abertos. Tem tudo, né? Senão não vai entrar. Tela, aquela tela, aquele material que é todo furadinho, que coloca na janela. Que aí o mosquito não consegue entrar. Ó. Quanto mais ou menos foi isso? Olha, a minha já tem um tempinho. A minha deve ter uns 7 anos, mais ou menos, que eu mandei fazer. Foi um marceneiro lá mesmo do condomínio que fez. Eu acho que na época cada uma foi R$50. Mas depende do material que você faz, entendeu? A minha madeira é uma madeira mais grossinha, para não quebrar com facilidade, entendeu? Pode ser bruto, né? Mas pode colocar também só a tela, sem armação. Você prende na janela, mas aí não dá para colocar e tirar. A minha eu coloco e tiro, porque tem uma armação, ela encaixa na janela certinha. Aí você não pode tirar isso. Mas tem gente que prega, quando a janela é de madeira, prega a própria tela direto na madeira. Não dá para tirar. Mas aí é baratinho, porque aquilo é R$2, mais ou menos, um metro. Aí é só você comprar o tamanho da janela e pregar ali. Entendeu? Então depende de como você vai fazer. É que tem uma Sim. Não. Tipo, você pega o bicho. Não.
Bom, agora, na 219, todo mundo entendeu esse esqueminha aqui? O que está acontecendo? O barbeiro está picando essas partes clarinhas, é a pele da pessoa. Aí picou a pessoa, colocou as fezes lá na pele da pessoa. A pessoa coçou, foi parar na corrente sanguínea. Como o sangue circula pelo corpo todo, né? Ele pode parar no coração. E aí começa o que era lá um ovinho, ele começa a crescer dentro da gente, proporcionando aí um aumento desse coração. E aí já tem um risco, porque essa pessoa pode desenvolver uma doença que é chamada de coração dilatado ou coração grande, e aí vira morrer, tá? Agora na 219. Na 219, podemos. Na 219, nós temos alguns cuidados, só que agora com os alimentos, tá? Pedro e Yasmin. Quando a gente compra qualquer alimento, tá? Independente do tipo que ele seja, a gente tem que observar determinadas coisinhas no alimento, tá? Para que a gente não compre um alimento infectado e também não venha a passar mal, tá? Ou fique doente por algum problema aí com o alimento. Então, existem alguns cuidados que a gente vai descobrir agora quais são, para a gente evitar algumas doenças, tá? E essas doenças agora vão estar relacionadas à nossa alimentação. Então, por exemplo, quando a gente compra um vegetal, que é a primeira situação aí, ó. Tem uma moça aí no supermercado, né, selecionando os vegetais. O que a gente tem que observar quando a gente compra Ana Carolina? Eu vou ter que mandar você lá para a Tia Beth, para você jogar com a Tia Beth lá. Eu falei que é para guardar o brinquedo. Terceira vez. Eu queria saber aonde está escrito que você está vindo para a escola para brincar. Porque a gente vem para a escola para estudar. Brincar é no parque de diversões, no shopping. Então, você está no lugar errado. Posso? Você vai guardar isso aí, prestar atenção no que eu estou falando? Como? Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, brincando e prestando atenção. Impossível. Aí, tá vendo? Bom, então, nessa primeira foto, a pessoa está no supermercado para comprar um vegetal. Podendo ele ser uma fruta, né, Davi? Também não está prestando atenção. Um legume, uma verdura, tá? Quando a gente compra vegetais, frutas, legumes ou verduras, o que a gente tem que observar nesses vegetais? Exatamente. Se não tem nenhum furinho, se não está amassado, isso, se não tem nenhuma parte escura, podre, se não tem nenhum bichinho, né? Se for uma folha, né? Uma verdura, se não tem nenhuma parte murcha, né? Porque a parte que tiver murcha vai contaminar as outras partes. Isso, se não
tá com bolor. Então, exatamente. Por quê? Porque se a gente ingere alimentos assim, pode conter ali substâncias que causam mal a gente e que vai proporcionar algum tipo de doença na gente. Às vezes, não é nenhuma doença grave, pode ser até uma dor de barriga, mas a gente vai se sentir incomodado com essa situação. Quando a gente compra alguma coisa enlatada, na segunda imagem, a pessoa está no supermercado também, escolhendo alguma coisa aqui que está dentro de uma lata. Oi, Ana. Então, sem lavar, isso não é legal também. O que a gente tem que observar quando a gente compra alguma coisa enlatada? Primeiro, se a embalagem está perfeita, tá? Se não tem nada amassado, se a lata não está estufada, tá? Quando o alimento ele é enlatado, a gente não pode consumir esse alimento quando a lata está estufada. Isso. Quando a bebida é enlatada, também a gente tem que ter o cuidado de lavar aquela latinha ali antes de beber. Isso. Verificar também a validade daquele produto. A gente não pode consumir nada fora da validade e tudo hoje em dia, qualquer produto que a gente compra, é obrigado a ter a validade ali, tá? Então vem a data de fabricação e vem... Não, todo produto é obrigado a vir. Então apagou, alguma coisa aconteceu, que é obrigado a vir a data de fabricação em cima e embaixo a data de validade. Não apareceu? Hoje em dia, como a gente está limpando, às vezes, as coisas com álcool, né? Do coronavírus, às vezes o álcool também tira. Então tem que também ver também isso. Mas na lata a gente tem que observar se ela está amassada ou estufada e verificar a data de validade também. Então, sim. Não, porque o médico ele te ensina a fazer um exercício para corrigir, senão não adianta nada. Bom, na terceira imagem, Yasmin e Pedro de novo, prestem atenção. Na terceira imagem, a pessoa também está no supermercado, só que ela está comprando uma carne. Essa a gente tem que ter uma atenção redobrada. Por quê? A carne, ela estraga com muita facilidade. Então, ela tem que estar num local apropriado, tá? Ela não pode ficar em um local sem refrigeração, né? Então, ela tem que estar sempre numa geladeira ou num freezer. A gente tem que observar a coloração dessa carne. Ela não pode ter nenhuma parte escura, esverdeada, esbranquiçada, amarelada. Não pode ter. Tá? Não, se for gordura, aí tudo bem, faz parte da carne. Faz mal porque a gordura ela aumenta o colesterol do nosso corpo e ela, se você consome com frequência, ela entope os seus vasos sanguíneos. Então, a quantidade de sangue que chega no coração vai reduzindo, entendeu? Se come muita gordura, é bom evitar. Entendeu? Eu fiz exame de sangue, pessoal. Eu acho que meu colesterol, meu sangue tá alto no trabalho.
coisa também. Tomando água. Não. Pior que não. Não. Aí a condição de você ter um infarto, né? De você ter problemas cardíacos. Sim. Outra coisa também que a gente tem que reparar na carne é se ela tem algum cheiro desagradável, tá? Porque quando ela não está boa, ela tem um odor característico, né? De alguma coisa estragada, podre. Então, a carne, a gente também tem que observar esse cheiro que ela pode eliminar caso ela não esteja mais adequada para o consumo, tá? Então, de preferência, ela tem que ter uma cor bem vermelhinha, né? Para a gente poder comprar. E estar sempre em um ambiente refrigerado. Senão ela estraga mais rápido ainda. Ok? A última figura, isso, está relacionada aos peixes. Esse aí, algumas pessoas até têm dificuldade em comprar. Porque tem algumas pessoas que não conseguem identificar se o peixe está bom ou não. Tá? Então, o que a gente tem que observar? Ó. Isso. Primeiro de tudo, gente. Cala a boca! Como vocês estão falando hoje, hein? Aí eu tenho que ficar me esgoelando aqui na frente. Posso, Maria Eduarda? Para a gente comprar um peixe, a gente tem que observar se ele tem algum cheiro desagradável, que o peixe também é danado para apresentar um odor assim estranho. Tem que abrir. Mas existem também algumas características que a gente pode observar só olhando para o peixe. A gente pode observar o olho, né? Isso, exatamente. Ele tem que estar... É mais aconselhável peixe. É mais aconselhável tirarem as coisas lá ou não seria tirar essas coisas? É mais aconselhável tirar. Você pode deixar o corpo. Isso, ó. Especialista em peixe, porque o pai dela trabalha com peixe. Mas não tem algum problema dele, sei lá, um sujo para poder pegar o banco. Professora, eu não tô entendendo nada. Não. Então, tem que limpar por fora, né? Porque a gente não come o peixe com escama. E por dentro também, porque tem os órgãos ali. Isso, exatamente. Ó, Isabela aqui tá me dando aula de peixe, gente. Professora, eu não tô entendendo nada. Não está entendendo? Por quê? Tem muita pessoa falando, tá tudo embolado. Tá embolado? Sim. Bom, peraí, então. Vai melhorar. Fala, Ana Carolina. Davi, está atrapalhando o pessoal de casa. Está atrapalhando o pessoal de casa. Fala, Ana Carolina. Esqueceu? Caio, vocês não podem falar junto comigo, senão o pessoal de casa não consegue entender. Vocês estão aqui para prestar atenção, não é para conversar junto com a minha explicação. Bom, outra coisa também que a gente tem que observar é com relação às escamas. Elas têm que estar brilhantes. O olho e a escama tem que estar brilhante. Se o olho estiver retinho e brilhante, o peixe está fresco. Se tiver esbugalhado, ele está podre. Exatamente. Outra coisa também que a gente pode observar é naquela abertura. Davi! Davi! Eu acabei de pedir a você, Davi, para ficar em silêncio, porque o pessoal de casa não está conseguindo ouvir direito o que vocês estão falando junto comigo. O peixe, ele tem uma abertura aqui na lateral, não tem? Não tem. Que é a guelva.
certo? Eles respiram por ali. Quando a gente levanta aquilo ali tem as brânquias. Aquilo ali tem que estar bem vermelhinho. Isso. Vermelho. Tá bem vermelhinho, uma cor assim, bem vibrante. Se tiver escuro, é porque o peixe ele já está começando a ficar passado. Tá? E se a gente come um peixe que já está assim, já passando o tempo da hora de consumir ele, exatamente, a gente pode ter uma infecção intestinal, que é o que a gente chama de diarreia, de dor de barriga. Tá? E aí a gente vai ficar aí uns 3 dias assim. Oi? Não, a diarreia ela pode ser sintoma de algumas doenças, mas também pode estar associado a uma infecção alimentar. Então, se a gente comer uma carne já passada, um peixe, passada que eu falo assim, já não num estágio fresquinho, né? Já quase apodrecendo. A gente pode ter uma infecção intestinal e aí um dos sintomas da infecção é a diarreia. Então, é natural do nosso organismo colocar para fora. Ou você vai ter um vômito, ou você vai ter uma diarreia, porque aquela infecção tem que sair de alguma maneira. E a forma do organismo de expulsar isso é através ou pode ser os dois. Se o organismo for muito sensível, os dois. Vai ter vômito e vai ter diarreia. Tá? Sim, tem. O peixe tem. Se o peixe comeu alguma coisa. Sim, tem. É bem comum. Só que o que acontece? Como aqui a gente tem o costume de comer o peixe sempre frito, ou assado, ou cozido, se tiver algum parasita ali, ele até muitas das vezes ele morre. Agora, por exemplo, lá no Japão, eles têm muito costume de comer o peixe cru, né? Que é o sushi. E aí, se tiver algum parasita ali naquele peixe, como a carne está crua, a gente ingere a comida japonesa. Professor, falar só. Deixa só você falando, tem muita gente falando, dá pra entender. É porque tem alguns alunos aqui que estão comentando algumas coisas, igual o Caio comentou agora. E aí eu estou respondendo a ele essa questão que ele comentou. Então, o peixe ele é muito perigoso por conta disso. Aqui, como a gente não tem o costume de comer muito peixe cru, né? Isso, só de vez em quando, né? Aqui no mesmo aqui. Isso, exatamente. Tá? Aí a gente não tem tanto problema assim. Bom, deixa eu ver o que mais que nós temos. Estamos acabando. Agora vamos observar na 220. Pedro, Deixa tanto São Paulo ainda lá. Bota do São Paulo, bota de onde pode ser. Podemos continuar? Estamos quase terminando. Temos agora o armazenamento. Então, lá na página 219, mostrou enquanto a gente estava... Richard, por favor. Enquanto a gente estava comprando, né? Então, quando a gente compra o alimento, a gente tem que observar algumas coisas. Agora, a gente já comprou esse alimento. Levamos ele para casa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que guardar esse alimento em algum lugar, né? Tem alguns alimentos que a gente precisa guardar na geladeira, porque a geladeira conserva melhor esse alimento, dura mais tempo, tá? Isso é obrigatoriamente na geladeira ou pode?
Cada um da caixinha mais. Então, ó, alguns alimentos aí, vamos observar aí, ó. O ovo. Tem algumas pessoas que não gostam de colocar dentro da geladeira. Deixam ele ou na caixa mesmo, ou então em algum recipiente, né? Em cima de uma fruteira, alguma coisa assim. Pode. Mas pode ser Só que vai durar menos. Só que vai ser porém calor. Exatamente. Isso aí. Ele vai absorver a temperatura do ambiente em que ele está. Isso. Se a gente quer que esse alimento dure um pouco mais, a gente vai colocar ele na geladeira. Eu não vou consumir ele em uma semana, por exemplo, né? Vou colocar na geladeira, tá? Não, eu vou consumir ele todo hoje e amanhã. Então, eu posso deixar fora da geladeira. Um tomate, por exemplo, uma cebola. Eu posso deixar numa fruteira, mas se eu for consumir logo. Vai se abrir, bota direto na geladeira. Exatamente. Se eu não consumir ele logo, aí é melhor colocar na geladeira. Por quê? A refrigeração, João Pedro. Você tá demais hoje, hein? Não consegue ficar sossegado na cadeira. Eu tô vendo, de lá para cá, de lá para lá. A refrigeração, ela conserva melhor os alimentos. Mesma coisa é o congelamento. Quando a gente compra uma carne, por exemplo, se a gente não for usar a carne hoje, a gente pega essa carne e coloca no congelador ou no freezer. Por quê? Porque vai congelar. Porque vai congelar. O congelamento, o que é? É a parada da decomposição daquele alimento ali. Vai dar uma pausa. Exatamente, vai dar uma pausa na decomposição daquele alimento. Então, eu não comprei a carne hoje, não vou usar ela hoje para o almoço. Eu vou pegar ela e vou colocar no congelador ou então no freezer. Daí o tempo de duração dela vai ser maior, porque congelou, ficou durinha lá, não vai conseguir entrar nada, exatamente. Tá? E aí, depois, o preparo. Compramos, guardamos, e agora nós vamos consumir esses alimentos. O que a gente tem que fazer com esses alimentos? Lavar, né, primeiramente. A carne tem que fazer como? A carne. Tem que botar na água. Dependendo do tipo de carne, a gente... se for uma carne mesmo de boi, né? Aí a carne de boi, ela não tem, assim, necessidade de você usar muita coisa antes de preparar ela, não. A carne de porco já tem, né? O frango também já tem, porque o frango, ele tem uma gosminha, né? Então, geralmente, a gente passa um vinagre ali para tirar aquela gosminha. A carne do porco, a gente usa o limão, porque se tiver alguma coisa ali, o limão corta. Então, essas coisas a gente costuma fazer. Na carne de boi, não tem um preparo assim muito específico, não. O ideal é que a gente consuma essa carne sempre um pouco mais bem passada do que mal passada. Não pode ser sangrando, não. O ideal é você cozinhar um pouquinho mais. Mas o ideal é consumir um pouquinho mais cozido. Ó. E aí, ó, mostra também aqui que antes da gente... E se beber o sangue? Também não é o ideal. Antes da gente preparar esse alimento, a gente também tem que cuidar da gente, né? Que é lavando as mãos também. Então,
É normal uma pessoa gostar de sangue de carnaval. Isabela tá falando isso aqui agora. Eu também gosto. Tem algumas pessoas que gostam. Não é o ideal você se alimentar da carne nesse estado. Mas, se vocês gostam... Então, a gente tem que ter um cuidado. Ó, para a gente terminar. Eu ainda tenho que fazer a chamada. Vamos prestar atenção. Para a gente, então... comprar um alimento, o que a gente vai ter que observar? Primeiro, nos cuidados lá na compra com ele, para ver se ele não tem nenhum cheiro, para ver se ele não tem nada estufado, se não está fora da validade, tá? Depois, o cuidado em armazenar, guardar no local correto, para que ele dure mais. E depois, o cuidado antes de consumir. Lavar bem, cozinhar bem, tá? E depois disso tudo, né? A gente também tem que ter a higiene e manter o ambiente tudo limpinho também, porque isso também é importante, tá? Bom, deixa eu fazer a chamada, então. Se pode guardar o material? Pode. Não, pode guardar também. Vou só fazer a chamada. Mas para eu fazer a Professora, você já fez... ter silêncio. Vou fazer a chamada agora. Não fiz chamada ainda não. Silêncio para eu ouvir todo mundo. Alexandra. Ana Beatriz.